Muito bem, meus irmãos, vamos então voltar à Epístola de Paulo aos Filipenses. Para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez ou nos acompanham pela internet, saibam que nós temos o hábito de pregar uma série de sermões em um livro todo da Bíblia. Nesses dias nós estamos pregando em Filipenses. Estamos no capítulo 2 de Filipenses e hoje nós vamos focalizar os versos 5 a 11. Então, abra sua Bíblia, Filipenses 2, 5 a 11. Eu farei a leitura do texto anunciado, você acompanha silenciosamente, com atenção, com interesse. É a palavra de Deus que será lida. E a minha sugestão é sempre que você permaneça com a sua Bíblia aberta aí neste texto, para acompanhar a explicação do texto. Isso faz bem, ajuda você a compreender melhor o sentido da passagem. Diz o seguinte o texto: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, como já dissemos hoje, nenhum de nós merece estar aqui agora. Este que fala não é digno de ocupar este lugar. Aqueles que ouvem também não merecem ouvir a tua palavra. Mas aqui estamos, Senhor, porque o Senhor mesmo nos resgatou das trevas para a luz, do poder de Satanás para o reino do Filho do teu amor. Somos o teu povo, redimidos por ti. Por isso aqui estamos para ouvir a tua voz. Pedimos ao Senhor que tu queiras falar conosco. Fala conosco, Senhor. Dá-nos a graça de ouvir-te. Fala conosco, Senhor. Muda em nós aquilo que desejas mudar pelo poder da tua palavra. Fala conosco. Torna-nos mais parecidos com Jesus Cristo, o teu Filho amado, em cujo nome nós oramos. Amém. Nesta seção da carta, nós já vimos no último sermão, Paulo está preocupado com a unidade da igreja. Esta é a preocupação dele. No último sermão, nós vimos que Paulo faz aqui um apelo
para que os seus leitores filipenses e para que nós também vivamos em união. Se você quiser recordar esta parte da passagem que já focalizamos, veja aí o verso 3. No verso 3, Paulo disse que não devemos fazer nada por interesse pessoal, nada por orgulho, mas devemos, para o bem da unidade da igreja, viver em humildade. Paulo diz aí que devemos considerar os outros mais do que a nós mesmos. Então esse é o apelo que Paulo fez em prol da unidade. Vivam em união, vivam humildemente, não façam nada por partidarismo, por vanglória, por orgulho. Então esse é o apelo. Agora, depois de fazer este apelo, depois de mostrar que a vida cristã não é autocentrada, que a vida cristã não é egocêntrica, que a vida cristã não é egoísta, Paulo agora vai mostrar um exemplo deste tipo de vida. E para quem é que Paulo vai apontar agora como exemplo de humildade, como exemplo de altruísmo? A quem Paulo vai apresentar agora como um exemplo de alguém que não pensou em si mesmo? A quem Paulo vai apresentar agora como exemplo de alguém que, em lugar de pensar em si mesmo, pensou nos outros, viveu pelos outros e morreu pelos outros? Qual é o exemplo que Paulo vai apresentar? Você já sabe. O exemplo é Jesus Cristo. É para o exemplo de Cristo que Paulo agora deseja que nós olhemos, a fim de aprendermos como viver em humildade, como viver de maneira altruísta. Veja aí no verso 5, Paulo diz: olhem para o exemplo de Cristo. Imitem o seu exemplo. Ele diz aí no verso 5, tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui nós precisamos ser cautelosos, porque quando a gente fala de sentimento, nós normalmente pensamos nas nossas emoções, não é? Mas sentimento nesta passagem traduz um verbo grego, no português está aqui como um substantivo, mas no grego é verbo. Tenham o mesmo sentir que houve também em Cristo. Só que o verbo que é traduzido aqui por sentir no grego é o verbo phroneo. Este verbo grego, ele possui um universo de significado muito amplo. Por exemplo, ele pode ser traduzido por sentir, como nesta passagem. Ele pode ser traduzido também por pensar, phroneo, pensar. Por exemplo, quando os escritores dos evangelhos narram aquela ocasião em que Jesus repreendeu a Pedro, dizendo: arreda de mim, Satanás. Lembram? Jesus falou para Pedro: arreda de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. O verbo traduzido aí por cogitar é o mesmo verbo, phroneo. Não raciocinas corretamente, Pedro. Não raciocinas com a mente de Cristo.
Você está raciocinando de maneira tola ao querer me impedir de ir à cruz. Arreda de mim, Satanás, não cogitas, fronel, não pensas direito, não é? E em Filipenses 4:10, na epístola que estamos estudando, Paulo usa o mesmo verbo lá em Filipenses 4:10, fronel. Veja Filipenses 4:10, Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. O vosso cuidado aí é fronel. É verbo também. Renovaste o vosso cuidar. Fronel. Paulo está falando aqui, em Filipenses 4:10, de uma oferta que ele recebera dos crentes lá de Filipos. Os filipenses enviaram uma oferta para ele e ele está agradecendo. Eu estou feliz. Estou feliz porque vocês se lembraram de mim mais uma vez, me mandando uma oferta. Fronel. Fronel. Então, fronel não significa apenas lembrar, apenas pensar, apenas sentir. Fronel significa uma atitude concreta. Porque o que os filipenses fizeram? Eles só lembraram de Paulo, não mandaram uma oferta. É dessa lembrança concreta, a ponto de ofertar a Paulo, que Paulo está falando aqui, do cuidado deles, do cuidar deles, fronel. Qual é o meu ponto aqui? O que eu estou querendo, de que eu estou querendo convencer você? Eu estou querendo que você entenda que sentimento, nesta passagem que estamos focalizando, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, é mais do que sentir emoções, não é? Ter o mesmo sentimento que Cristo teve é ter a mesma atitude dele, comportar-se da mesma maneira que Cristo se comportou. Então, ao dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Paulo está dizendo, vocês devem imitar a Cristo. Vocês devem ter a mesma atitude dele. Vocês devem agir como Cristo agiu. Isto é sentimento. Mas que atitude é esta que Paulo deseja que nós imitemos, não é? Que atitude é esta? Irmãos, o ponto de Paulo aqui é a atitude de humildade e altruísmo de Cristo Jesus. Paulo aqui, ao chamar-nos para imitar a Cristo, ele está nos chamando para que tenhamos a mesma atitude de humildade e altruísmo que Jesus teve. Cristo não pensou em si mesmo. Veja aí no nosso texto, versos 6 a 8, que atitude é essa? Paulo diz, pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a atitude de Cristo que Paulo quer que nós imitemos. Então vamos analisar essa atitude de Cristo, vamos procurar entender, não é? Esta atitude. Paulo diz aí que Cristo
subsistindo em forma de Deus. O que é isso? Isso significa que antes de vir ao mundo, Cristo já existia na forma de Deus. Antes de se tornar homem como nós, ele já existia em forma de Deus. Aqui nós precisamos ser cuidadosos mais uma vez. Porque quando a gente fala de forma de alguma coisa, normalmente nós estamos falando da sua aparência exterior, não é mesmo? Mas a palavra grega que é traduzida aqui por forma não tem esse sentido. É a palavra morfê, não é? No grego, morfê não significa a aparência exterior das coisas, mas morfê, no grego, significa a essência, a natureza, a substância interior de alguma coisa. Morfê não é a aparência exterior, não são os contornos da coisa, mas morfê é a essência da coisa. Então, ao dizer que Cristo já existia em forma, morfê, de Deus, Paulo está dizendo que antes de vir ao mundo, Cristo já existia como Deus por toda a eternidade. Então, o que precisa ficar claro aqui é que Cristo não veio à existência quando o mundo foi criado. Ele já existia antes da criação do mundo. Aliás, João diz que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, de Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E muito menos Cristo começou a existir quando nasceu lá em Belém, na manjedoura. Ele sempre existiu na forma de Deus, na natureza divina, não é? Não é isso que João ensina lá no prólogo do evangelho que escreveu? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz subsistindo em forma de Deus. Ele está dizendo que Cristo sempre existiu como Deus por toda a eternidade. Mas Paulo diz também que Cristo não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que isso significa? O que Paulo está dizendo é que Cristo, mesmo sendo Deus por toda a eternidade, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, o fato de ser Deus não impediu a Cristo de cumprir um papel humilde na salvação dos eleitos de Deus. Não julgou como usurpação, ele não se sentiu usurpado, não se sentiu violentado, ele não considerou o fato de ser Deus como algo a que ele deveria se apegar e não aceitar o papel que lhe foi dado para salvar um povo para Deus. Pelo contrário, ele não julgou como usurpação o fato de ser Deus. Ele deixou a condição de Deus quando ele se encarnou para cumprir o seu papel de salvador dos eleitos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E no verso 7, Paulo diz
que em vez de se apegar à sua condição de Deus, o que ele fez? Cristo, a si mesmo, se esvaziou. Aqui a gente precisa ser cuidadoso também. Cautela, cautela. Precisamos entender a natureza desse esvaziamento. Cristo se esvaziou. O que isso significa? Muito cuidado para não entender mal. Isto não significa que ele tenha deixado de ser Deus quando se encarnou. Não, ele não deixou de ser Deus. Este esvaziamento não significou que Cristo tenha perdido algo, mas significou que ele adquiriu algo que não tinha. A matemática aqui pode parecer estranha, não é? Não foi um esvaziamento por subtração, foi um esvaziamento por adição. Ele não perdeu nada. Ele adquiriu algo que não tinha a natureza humana. Ele não tinha. Não perdeu nada, mas ele adquiriu algo que não tinha. Não foi um esvaziamento por subtração. Foi um esvaziamento por adição. Ele continuou sendo Deus. Nada de sua natureza divina lhe foi tirado. Mas a natureza humana que ele não tinha, lhe foi acrescentada. A sua natureza divina continuou intacta. Ele se esvaziou, tomando para si a nossa natureza humana. É isso que está no verso 7. Olha o verso 7. A si mesmo se esvaziou como? Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Foi assim que ele se esvaziou. Cristo, sendo plenamente Deus, não se prendeu aos privilégios de Deus, não se prendeu aos seus direitos de Deus, não se prendeu às prerrogativas de Deus, embora as possuísse todas, embora ele sempre as teve quando encarnado, mas ele simplesmente abriu mão, não no sentido de perdê-las, mas no sentido de não usá-las voluntariamente. Cristo não renunciou à sua divindade, ele renunciou aos seus direitos, às suas prerrogativas divinas. Isso fica claro, por exemplo, quando os soldados levados por Judas, o traidor, foram prender Jesus lá no Getsêmani. Lembra? Quando eles chegaram, Pedro saiu em defesa do Senhor, sacou a espada e Jesus falou: Pedro, guarda a espada, cara. Para com isso. Você não acha que se eu quisesse eu não clamaria ao Pai e uma legião de anjos não viriam em minha defesa? Você não acha que seria só eu dar um sopro aqui e esses soldados cairiam todos no chão? Ele poderia ter dito isso. Ninguém tira a minha vida, Pedro. Eu espontaneamente a dou. Percebe? Ele era Deus, mas ele não usou as suas prerrogativas de Deus. Ele abriu mão, não da sua divindade, mas das suas prerrogativas. Ele sempre foi Deus. Então, o esvaziamento dele não foi que ele deixou de ser Deus. Ele deixou de usar em seu favor os seus direitos e as suas prerrogativas. Nós somos incapazes de entender completamente como é que uma pessoa pode ter duas naturezas plenas, integrais ao mesmo tempo. Natureza divina
e natureza humana. Isso é um mistério. É um mistério. Como é que Cristo pôde viver plenamente como homem e, ao mesmo tempo, ser plenamente Deus? Isso sempre continuará um grande mistério para nós. Mas deixe-me tentar aqui dar uma ilustração que talvez ajude você a entender que Cristo não perdeu a sua divindade. O esvaziamento dele não consistiu em deixar de ser Deus em momento algum. Imagine que um rei, ao andar pelas ruas do seu reino, ele veja lá alguns mendigos pelas ruas, e ele, ao ver esses mendigos, ele queira, por alguma razão, ele queira viver a experiência de vida de um mendigo. Ele deseja saber o que significa viver como mendigo. Para isso, o que ele precisa? Abrir mão da sua condição real. Não é verdade? Ele precisa assumir as restrições da vida de um mendigo. Ele terá que se despir das suas roupas reais. Não terá? Terá que se despir das suas roupas reais e vestir os mulambos de um mendigo. Ele continua sendo o rei. As suas vestes reais, as suas vestes finas, continuam lá à sua disposição no seu guarda-roupa. Ele poderia usá-las a hora que quisesse, mas ele voluntariamente quer vestir os trapos do mendigo. Voluntariamente ele coloca as roupas esfarrapadas, mal cheirosas do mendigo. Ele quer viver aquela experiência de mendigo. Quer se colocar na pele de um mendigo? Ao sentir fome, nessa sua experiência, o rei poderia ordenar os cozinheiros reais que lhe trouxessem aquela refeição especial, não é? Ele continua sendo rei. Mas, como ele escolheu viver como mendigo e, portanto, ele vai ter agora que abrir mão desse direito e vai ter que depender das esmolas e dos favores das pessoas para se alimentar. E se ele tivesse alguma enfermidade? Embora ele tivesse à sua disposição todo o corpo médico real, não é? Os hospitais, melhores hospitais do reino, ele vai ter que enfrentar agora, com pouca ou sem nenhuma ajuda, a sua enfermidade para viver a experiência de mendigo. Durante todo esse tempo, ele continua sendo rei. Mas ele abre mão de seus direitos, de seus privilégios, de suas prerrogativas, para viver a experiência de uma vida de mendigo. Isso ajuda a entender mais ou menos como é que o Senhor se esvaziou, assumindo a forma de servo, assumindo a natureza humana, não é? Ele nunca deixou e nunca deixará de ser Deus. O seu esvaziamento na encarnação não consistiu no abandono da sua divindade. Mas ao tomar a natureza humana, para viver a nossa experiência, para se colocar na nossa pele, ele abriu mão dos seus direitos e das suas prerrogativas de ser igual a Deus. Entendeu? Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se a semelhança de homens, se colocando na nossa pele para tomar
o nosso lugar. Mas isso não é tudo o que Paulo diz a respeito dessa atitude de humilhação de Cristo que ele quer que nós imitemos. Olha o verso 8. No verso 8 é dito que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Com que propósito Cristo se esvaziou, assumindo a natureza humana? Primeiro, Paulo diz que ele estava agindo em obediência. Ele fez isso em obediência, tornando-se obediente. Irmãos, o próprio Cristo disse isso. Ele diz: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Ele estava obedecendo a alguém, ele estava obedecendo ao Pai. Ele disse: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Percebe? Então, Paulo diz que esta humilhação de Cristo foi em obediência. Mas preste mais atenção. Que tipo de obediência é esta, gente? Que tipo de obediência é esta? Paulo diz: é obediência até a morte. Ou seja, é obediência que aceita sofrimento, rejeição, que aceita o ridículo, que aceita a agonia, que aceita a morte. Mas não é só isso. Que tipo de morte? Que tipo de morte? Não é qualquer morte, não é qualquer sofrimento, não é qualquer agonia. De que natureza é este sofrimento? De que natureza é esta morte? Paulo diz: é morte de cruz. Isso é importante. Não é qualquer morte, é morte de cruz. Irmãos, é uma execução penal. É uma execução penal. É morte de cruz. Tem uma natureza judicial. A cruz era um instrumento de execução penal. Era uma maneira de punir criminosos. Então, irmãos, a sua morte foi para satisfazer as exigências da justiça de Deus em lugar de pecadores, como você e eu. Entendeu? Essa é a atitude de Cristo. Ele sempre existiu como Deus, Rei glorioso. Mas quando o Pai deu a ele a tarefa de tomar o nosso lugar, ele não se sentiu violentado, usurpado, não ficou agarrado aos seus direitos de Deus. Ele abriu mão destas prerrogativas, vestiu os mulambos humanos, veio aqui nessa terra para morrer no seu lugar e no meu lugar. Essa é a atitude de Cristo que Paulo quer que nós imitemos. Jesus é o exemplo de alguém humilde, manso e altruísta. Ele não pensou em si mesmo. Não foi isso que não é assim que a gente cantava, que a gente canta? Ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós, não é? Ele poderia dizer: eu me juntar a essa gentalha? Eu? Imagina! Me servir a esse tipo de... Não, essa gente não merece. Não conte comigo. Essa gente não merece. Percebe?
Então, nisto consiste a humilhação de Cristo. Mesmo sendo Deus, não ficou apegado à sua condição de Deus. Abriu mão de seus direitos, abriu mão de suas prerrogativas divinas, se fez homem para receber no lugar de pecadores o castigo que era deles. Jesus nasceu, viveu, morreu pelos outros. Esta é a atitude de Cristo que Paulo quer que você imite e que eu imite. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma postura que teve Cristo Jesus. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, diz Paulo, senão também cada qual o que é dos outros. Não foi isso que Jesus Cristo disse? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E para terminar, qual foi o resultado desta humilhação voluntária de Cristo? Paulo diz que o resultado foi esse que está aí nos versos 9, 10 e 11. Pelo que também, ou seja, como resultado da sua humilhação, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, vocês percebem aqui a ironia da coisa? Que ironia! Adão, que nunca foi Deus, não se contentou com a condição de servo e quis ser igual a Deus. Olha só. Adão, que não era Deus, quis ser Deus. E como consequência, o que aconteceu com Adão e com a sua descendência? Caiu em miséria e arrastou atrás de si toda a sua descendência em miséria. Olha a ironia. Cristo, que era Deus, não se importou de ser servo. Adão não era Deus e queria ser Deus. O segundo Adão, Cristo, era Deus e não se importou de ser servo, assumir a condição miserável nossa. Qual foi o resultado? Foi conduzido à glória, levando consigo os eleitos de Deus à glória. Que ironia, irmãos. Aqui a gente tem a natureza contraintuitiva do Evangelho, da vida cristã. O caminho da glória é o caminho da humilhação, da humildade. Você quer ser grande? Seja humilde. Os que se humilham, os que se exaltam, é assim que funciona a coisa no reino de Deus. O plano de Deus, irmãos, o propósito de Deus é formar uma grande família de muitos filhos iguais ao seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele, o seu Filho, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Esse é o plano. É isso que Deus está fazendo. Deus está criando uma família numerosa, de muitos filhos, que sejam iguais, parecidos com o seu Filho Jesus Cristo, nosso irmão mais velho.
Deus está empenhado em formar essa grande família. E Ele está empenhado a nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Lembra o texto que lemos ainda hoje, no momento de confissão? João disse: nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. É para lá que Deus está nos levando. E João diz: a si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança. Ou seja, todo crente deseja ser igual a Jesus e vive se esforçando para isso. Ele é o nosso modelo, ele é o protótipo. Tenha a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. A quem você está seguindo? Quem é o seu modelo? A quem você se esforça para imitar? Antes de terminar, eu preciso dizer a você também que a imitação de Cristo é ao mesmo tempo um dever e uma graça. Você é chamado a imitar a Cristo, mas é Deus mesmo quem vai fazer você igual a Cristo. É um dever, mas é uma graça. Você é chamado a imitar a Cristo, mas você não pode imitar a Cristo por você mesmo. A imitação de Cristo não é daquele tipo: olha lá o que ele fez, agora se vire, faça igual. Não é desse tipo. A imitação de Cristo é mais parecido com há um antigo método para ensinar a criança a escrever. Eu acho que hoje não usam mais, as pedagogas aí vão até estranhar, não é? Mas antigamente tinha um negócio de pegar na mão, né? Lembra? Pegar na mão para fazer a letrinha. Lembra? Assim? Então, a imitação de Cristo não é ensinar a criança a escrever, escrevendo no quadro e falar: copie, faça igual. Não, é mais parecido com aquele método antigo. A imitação de Cristo, ele pega na mão e ajuda você a fazer igual a ele. Cristo não apenas nos deu um modelo a ser seguido, ele nos deu o seu Espírito. Ele veio habitar em nós. Ele não apenas mostra o que temos que fazer, mas ele nos habilita a fazer. Você não pode imitar a Cristo na sua própria força. Você só pode imitar a Cristo se você for habitado pelo Espírito de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a imitação de Cristo é ao mesmo tempo um dever e uma graça. Na medida em que você se esforça para ser igual a Cristo, Deus vai tornando você igual a Cristo. Que coisa maravilhosa. Ele pega na mão, ajuda você a fazer a letrinha igual a de Cristo. Percebe? Então esse é o desejo de todo o coração crente. Ainda nós não somos iguais a Cristo, mas todos nós gememos e ansiamos: como eu gostaria de ser igual a Ele. A si mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança. Você deseja ser igual a Cristo? Você deseja ser imitador de Cristo? Peça a Ele para ajudar você. Não desanime, não. Se esforce todos os dias para ser igual a Cristo. É assim que você vai chegar lá. É assim que Deus mesmo vai completar a boa obra que um dia Ele começou em você.
é um dever, mas é também uma graça. Não é algo que você faz na sua própria força. Que Deus nos ajude, encha o nosso coração do desejo de ser igual a Cristo.